Vamos fazer agora uma massa de um pão um pouco adocicada, para tentar moldar e fazer algumas coisas depois com esta massa, tá bom? Uma quantidade bem pequena para 2 pessoas. Nós vamos colocar aqui na tigela 2 xícaras de farinha de trigo branca, 1 xícara de farelo de trigo ou fibra de trigo. O ideal seria a fibra um pouco mais grossa, mas eu não consegui encontrar aqui. Eu estou colocando a fibra bem fininha, mas não tem muita dificuldade não. Vamos colocar, por ser uma massa um pouquinho mais doce, 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos colocar uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal. Não pode ser muito sal, ok? Nessa massa nós já vamos colocar 10 gramas de fermento para pão, fermento biológico, seco, ok? Um pacotinho daquele de 10 gramas. Se você compra aquele pacote um pouquinho maior, é 1 colher de sopa bem cheia de fermento biológico. Então todos os ingredientes secos já estão juntos, agora vamos colocar os ingredientes líquidos, tá bem? Que é 1/4 de xícara de óleo, tá? Ou de azeite, que você preferir, mas para essa massa do adocicado é melhor óleo. 1 ovo inteiro. E aqui nós temos água morna que a gente vai colocar até que baste, né? Até que dê o ponto da massa, tá bem? Vamos lá, já tem que mexer com a mão aqui. Água morna, ela não pode ser muito quente. A gente vai colocando e depois às vezes passa a água, tem que pôr mais farinha, a gente vai trabalhando assim até dar o ponto. Ponto de sova, né? Eu gosto de fazer pão e de pensar naquilo que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Pão é um alimento universal. Existe em todas as culturas pão, de formas diferentes, né? Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta viverá eternamente, disse Jesus. Ó, já está dando praticamente o ponto já. Agora é só mexer para sovar bem a massa, para soltar o glúten da farinha do trigo, né? Ok? Vou amassar aqui. Quando estiver no ponto, eu volto para mostrar para você como é que ficou o ponto. Provavelmente eu vou ter que trabalhar um pouco na mesa, na pedra, para poder sovar bem e dar o ponto que eu preciso. Ó, já está praticamente bom. Você veja que a massa não está soltando totalmente da minha mão. Ela gruda um pouquinho, porque senão ela vai ficar muito seca. Então ela está no ponto mesmo, ó. Não está grudando demais, não está mole demais e ela não está muito dura. Nesse processo, a farinha de trigo solta o glúten. Por isso que a gente tem que sovar. Agora eu vou colocar para crescer, colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui no fundo da
travessa. Põe um pouquinho de farinha de trigo aqui. Eu vou colocar para crescer mais ou menos por uns 40 minutos, mais ou menos, até dobrar de volume. Como o dia está meio friozinho hoje, tem um sol muito bom lá fora, eu vou cobrir a massa e colocar lá no sol, para ela crescer bem legal. Vamos fazer o recheio de coco para as fatias húngaras. Não vou usar açúcar, tá bem? Eu vou usar 100 gramas de coco ralado seco. Se você quiser colocar coco fresco, ficaria muito bom, ok? Vou colocar 2 colheres de óleo de coco. Aqui ele está bem pastoso porque está friozinho, né? Vou pôr 1/4 de xícara, esse aqui é o medidor que eu tenho, de mel. 1/4 de xícara de mel. Então o doce vai ser dado pelo mel e o mel vai ajudar a grudar isso aqui, ok? Vou colocar um ovo inteiro, vou mexer, fazer um creme bem legal assim. E vou colocar agora 1 xícara de mussarela ralada, bem fininha, no ralo fino, não naquele bem fininho, no ralo intermediário, ok? Essa mussarela, ela vai ajudar a dar a liga, ela vai ligar, ela vai ajudar para que o recheio não saia do pão, entendeu? E vai dar assim um toque de um contraste do doce do mel com o salgadinho da mussarela. Não vou colocar canela, não vou colocar cravo, não vou colocar nada disso para que eles não roubem o gosto, né? O sabor natural desse coco aqui, que vai ficar muito bom, vai ficar maravilhoso lá naquelas fatias húngaras. A Márcia vai até lamber os dedos, porque ela gosta muito de fatia húngaras e faz tempo que eu não faço, né, bem? Então tá bom, o recheio tá pronto, vamos só aguardar o pão para a gente poder rechear. O pão já cresceu o suficiente, dá uma olhadinha como é que ele ficou. Olha, veja que coisa mais linda. Agora, essa massa a gente poderia moldar para fazer um pão, daria um pão de forma. Ou pães redondos assim, né, adocicados. Nós vamos usar essa massa para fazer então a fatia húngara. Nós vamos ter que tirar daqui para pôr na mesa, para poder abrir a massa. Veja que é uma quantidade pequena de massa. Não é aquela quantidade enorme de massa que você não sabe o que faz depois que você tem essa quantidade. Às vezes uma receita tem 500 gramas de farinha de trigo, aquilo é um negócio enorme, dá uma quantidade imensa de pão. Isso aqui é quantidade de massa para fazer pão para 2 pessoas. Vamos abrir assim. Agora a gente vai dar um corte aqui para ele ficar mais ou menos padronizado, para não ficar assim muito desigual. Depois a gente aproveita essa massa na lateral aqui. Vamos cortar aqui, ó.
fazer um retângulo. Ok, agora vamos colocar esse recheio aqui dentro. É uma quantidade de recheio, é bem para essa quantidade de massa mesmo. Não vai sobrar e não vai faltar. Cheirinho de mel aqui, tá sentindo, bem? Cheirinho de mel? Não? Não. Ah, tá perdeu o olfato, é? Ah, olha, cuidado com o corona aí. Não bateu na minha porta ainda. Ó, então vamos lá, olha que lindo. A gente não pode colocar muito aqui nas beiradas, tá? Nem lá também, a gente põe mais assim no meio. Agora vamos virar. Pode pôr. Ok. Vamos virar a massa aqui. Já estou com uma forma untada aqui. Mais fino. Não, tá bom. Muito grande. Vocês viram a minha fiscal aí? Minha fiscal, ela fica dando opinião o tempo todo. E até é bom, né, bem? Porque senão eu sou exagerado, esse fato fica muito grosso, muito fino, salga demais, entendeu? Óleo, nunca ponho óleo demais, sempre óleo na quantidade, ela chega e fala, põe mais um pouquinho de óleo. Mentira. A gente dá uma baixadinha nele assim, ó, entendeu? Ó. Tá tão bonito essa corzinha aqui, ó, que eu acho que nem vou colocar o ovo por cima. Acho que não vai precisar não, né? Vou pôr não. Mas se você quiser colocar aquele ovinho por cima, assim, pra poder... Dependendo, né? Gema. É, aquela gema. Eu coloco o ovo inteiro mesmo. Bato com um pouquinho de óleo, um pouquinho de açúcar. Olha que bonito que ficou. Agora nós vamos deixar crescer. Para ela poder... Aí vai pro forno para assar. Muito bem, aqui estão as nossas fatias húngaras. Olha aqui, ó. Sem açúcar, com mel, um pouquinho de queijo, né? Coco. Olha que maravilha. Eu não vou experimentar agora porque está perto da hora do almoço. E aí eu vou estragar aí o meu almoço. Eu quero mostrar para vocês o que eu fiz com o restinho da massa. Ó, sabe aquele restinho da massa? Eu fiz uma trança de quatro tiras e coloquei por cima uma cobertura de mel com óleo de coco. É isso daí. Experimente fazer. É uma delícia. Olha aqui, uma receita pequena. Dá para comer tranquilo aí, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas, né?
numa refeição, num lanche. Um abraço, até a próxima receita. Tá bom?